Se Gasparzinho é o fantasminha camarada, Wendy é a bruxinha camarada. E eles são, de fato, do mesmo universo. Wendy, a boa bruxinha, teve sua primeira aparição em um dos quadrinhos do Gasparzinho, lá no meado dos anos 1950. E depois ela ganhou suas próprias histórias em 1960. E a estrutura é até um pouco semelhante ao do fantasminha camarada. Wendy é a boa bruxinha e, ao contrário das suas tias, Thelma, Velma e Zelma. Aqui no Brasil, as histórias de Wendy chegaram pela editora O Cruzeiro em 1968. E a personagem foi renomeada para Luísa, a boa bruxinha, e Luísa com um Z. Lá pela metade dos anos de 1970, seu nome teve a grafia mudada para Luísa com um S, sendo lançado dessa vez pela editora Vetti. E talvez você já tenha visto Wendy ou Luísa, e provavelmente, ou muito provavelmente, tenha sido no filme live action de 1998, Gasparzinho e Wendy, que passou até mesmo como filme inédito na tela quente. Gasparzinho e Wendy, filme inédito, nesta segunda, em tela quente. Um dos primeiros, se não o primeiro filme da Hilary Duff, estrelas de filmes como A Nova Cinderela. Parece uma história que você já conhece, mas é a Nova Cinderela. Lembra que eu tenho que voltar à meia-noite, tá bom? Hoje, na sessão da tarde. O filme também tem um ator lá do Power Ranger Turbo, o Power Ranger Turbo Azul. É praticamente um grande crossover dos anos 90, anos 2000. Já que o Gasparzinho foi dublado aqui no Brasil pelo Fábio Lucindo, a icônica voz de Ash Ketchum, pelo menos até a saga XY. Que fantasmas fossem feios e maus, entende? A maioria é, eu acho. Mas eu não. Aliás, eu sou camarada. E Gasparzinho Wendy é um dos últimos filmes da Shelley Duvall, fazendo o papel de uma das tias de Wendy. Eu já volto um instante. Pronto. Cuidado. Em 2001, Wendy ganhou um jogo para o Game Boy Color, desenvolvido pela WayForward, a mesma de Barbie, a magia de Alado, que tem vídeo aqui no canal, e da franquia Shantae, e foi publicada pela TDK, aquela mesma lá das fitas cassete. Falando em Shantae, os co-criadores da série, Matt Boson foi responsável aqui pelo game design, pela arte e direção. Sua esposa, Eri Boson, fez as animações, e Mark Boson, o irmão de Matt Boson, ficou responsável pelo level design. Então não ache estranho se você jogou o Shantae antes e ao jogar Wendy tiver uma sensação bem familiar com o jogo. Sobre a história, em um dia tranquilo, Wendy estava explorando o sótão quando encontra um baú misterioso. E claro que ela vai lá futucar o negócio que tá quieto. O baú abre e dezenas e mais dezenas de pedras saem voando por toda parte e acabam deixando a gravidade completamente caótica. Essas pedras, por fim, voam até um castelo flutuante. E agora, a bruxinha deve resolver a bagunça que causou. Essa pequena premissa da história serve para explicar a principal mecânica do jogo, a mudança de gravidade. Aqui podemos ficar de ponta cabeça, voltar para o chão livremente, é como se o jogo inteiro fosse aquelas fases de Mega Man que também brinca com a gravidade e outros jogos de plataforma no mesmo estilo. Só que aqui é muito mais divertido, mudar a gravidade aqui é essencial para prosseguir e passar pelos desafios. E tem uma boa progressão na sua dificuldade. A primeira fase bem tranquila para a gente se familiarizar com os comandos, a movimentação. Para mudar de gravidade, é preciso apertar para cima e o pulo, caso a gente queira ir para o teto. Voltar para baixo, é ter que pular novamente e apertar o botão para baixo para voltar ao chão. Além dos pulos gravitacionais, Luísa tem sua varinha, que no começo tem um ataque simples, mas ao coletar as estrelas espalhadas pelas fases, poderemos melhorar os ataques no melhor estilo jogo de navinha. Se sofrermos alguns danos, vamos perder a estrela e um pouco do nosso upgrade.
E aí teremos que coletar novas estrelas para a gente voltar a ter ali o poder total. E ter os ataques mais fortes são bem importantes para passar com mais facilidades ali pelos inimigos, que também são afetados pela mecânica de gravidade. Cada um vai reagir de forma peculiar ao ficar de ponta cabeça ou cair no chão. Os caracóis, por exemplo, conseguem se manter firmes e não são afetados. Outros inimigos podem ficar ali um pouco mais agitados ao caírem para cima ou para baixo. O porco escudeiro fica tonto por um tempo ao cair para cima ou cair para baixo, dando abertura para ser derrotado. À medida que vamos passando de fase, novos desafios e inimigos aparecem para ir testando as nossas habilidades gravitacionais. Eu de cara coloquei para jogar no hard, só para ver como era o desafio, e acabei zerando o jogo. E a diferença que vi ao jogar um pouco ali no modo normal é que ao tocar o espinho levamos hit kill na dificuldade mais alta, bem Mega Man mesmo. E no modo normal a gente vai perder só uma estrela ali como se tivesse sido atingido por um inimigo. A última fase de cada mundo é uma verdadeira sessão de jogo de navinha horizontal, o Andy voando ali em sua vassoura. O mais legal do jogo é conseguir raciocinar rápido ao usar a gravidade, já que seu ponto de referência muda completamente. Isso acaba se tornando a própria dificuldade do jogo, algo que parece simples vai se tornando bem desafiador. O level design usa muito bem isso ao seu favor. Sessões onde precisaremos olhar as plataformas e ver por onde passar, ter reflexos rápidos para mudar a gravidade ainda no meio do ar. É bem engajante tentar passar dos desafios de primeira sem levar nenhum dano. E jogando no hard, onde as últimas fases teremos bastante sessões com espinhos, o desafio escala de modo bem considerável. Os gráficos são muito bonitos e bem animados. Luísa tem uma movimentação e animação fluida, apesar do jogo todo se passar em um castelo. Dá para diferenciar uma fase da outra, os inimigos também têm um carisma ali em suas animações. As músicas são boas, tem uma vibe ali de desenho antigo, bem da época da Wendy mesmo, anos 60, anos 70, e acho que isso casou muito bem com a proposta do jogo. Uma coisa interessante aqui é que no menu você pode notar ali que existe a opção Advance World, que só fica acessível caso você coloque o cartucho em um Game Boy Advance. Nos lembrando que esse jogo saiu na época de transição dos portáteis. Não sei se já estava praticamente pronto o jogo quando o GBA chegou, ou a ideia sempre foi mesmo lançar para o Game Boy Color. E aí, com o Game Boy Advance sendo lançado ali, eles aproveitaram para fazer esse extra aí para o novo console da época. De qualquer forma, fica um marco da época da mudança dos videogames. Acho que o único ponto negativo que eu poderia levantar aqui é que o jogo acaba bem rápido. Você vê que há potencial para muito mais desafios gravitacionais, e como eu zerei de cara no hard, eu fiquei sem o fator replay de tentar na dificuldade mais alta depois. Ainda assim, Wendy ou Luísa é um ótimo jogo para quem procura desafios divertidos em jogos de plataforma 2D. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!